Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos começando aí aqui mais uma live das terças-feiras, como, estamos fazendo aí nas últimas semanas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Esperar um pouquinho para vocês entrarem. Boa noite, Isabel, João Paulo, Kátia, Tati, Letícia, boa noite. Patrícia Maciel, boa noite. Vamos lá. Vamos então começando, né, pessoal, a mais uma live aqui na terça-feira, 21 horas, live de perguntas e respostas em cirurgia bariátrica. Para quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Luiz Felipe Antunes, sou cirurgião bariátrico do aparelho digestivo. E aqui eu ajudo vocês que estão aí bariátricos ou então em preparo para cirurgia bariátrica, que já decidiram fazer a cirurgia ou estão pensando em fazer a cirurgia. Eu ajudo vocês a alcançarem o sucesso dos resultados da sua cirurgia, o emagrecimento saudável e duradouro e o controle das doenças que se relacionam à obesidade, né, as famosas comorbidades. Então vamos começando aqui a mais uma live, perguntas e respostas, em que eu abro uma caixinha de perguntas na semana e você seleciona algumas das perguntas de vocês para a gente responder aqui. Espero que vocês estejam me escutando bem aí e vamos começar. Vocês podem mandar perguntas aqui agora também para quem está chegando hoje e eu seleciono algumas aqui ao vivo para a gente responder. Tá joia? Então vamos começando. Essa primeira pergunta é da Rosângela Rocha. Ela perguntou: qual a melhor técnica para fazer o controle do diabetes, o sleeve ou bypass? Entre essas duas, nós temos alguns estudos que mostram ligeira superioridade do bypass em comparação ao sleeve. Porém, ambas as técnicas são muito eficazes no controle do diabetes. Tá? Essa ligeira superioridade do bypass é em pequenos pontos percentuais no que diz respeito ao controle da doença, ou seja, os níveis de glicemia, né, de glicose no sangue estarem bem controlados, assim como as taxas de remissão. E o que é isso? Remissão é quando você controla o diabetes ou qualquer doença, né? A doença está em remissão quando você controla a doença sem necessidade de medicamentos, de insulina, de medicamentos orais para o diabetes. Então, a cirurgia bariátrica, ela tem essa grande vantagem comparado às outras terapias, né? Mesmo medicamentosas para o diabetes. É muito comum, na verdade, a gente ver pacientes que eram diabéticos e passam a ter um bom controle da sua glicemia após a cirurgia sem necessidade de medicamentos. Pacientes que têm um diabetes mais grave, de difícil controle, um diabetes que necessita de várias drogas, algumas medicações orais, insulina, quando é de difícil controle, mesmo assim, existem pacientes, uma boa parte desses pacientes, eles vão apresentar remissão dessa doença. Porém, uma boa parte também desses pacientes que têm diabetes mais grave, inclusive com complicações causadas pelo próprio diabetes, tá? Com problemas aí na retina, renal, né? Insuficiência renal crônica por causa do diabetes, pé diabético, às vezes são pacientes até que já foram amputados por causa de complicações do diabetes. Quando não há remissão, há um melhor controle dessa doença com doses menores da medicação, com doses menores. Então, o que a gente percebe aí, pessoal, no controle do diabetes, tanto para quem realiza o sleeve, como para quem realiza o diabetes. É muito comum a gente ver esse controle da doença. Porém, os estudos mostram uma ligeira superioridade do bypass, mas não o suficiente para a gente, por exemplo, deixar de indicar um sleeve em alguns pacientes para esse benefício no controle do diabetes. Tá? Existem técnicas mais potentes para esse controle metabólico, mais potentes do que o sleeve, mais potentes do que o bypass, como, por exemplo, a bipartição de trânsito intestinal, que é uma técnica mais recente, mais moderna, é o que a gente chama de uma técnica emergente,
que está muito aí sendo adotada cada vez mais pelos colegas, mais indicada, e apresenta melhores controles por ser uma técnica que tem uma potência metabólica maior, tá? É uma técnica ainda que está em aprovação, vamos dizer assim, em aprovação pelo CFM, pela ANS, né? Mas com o tempo os dados vão mostrar, e já vem mostrando, né, a nossa prática diária, que realmente há um melhor controle do diabetes nos pacientes que fazem essa técnica. Porém, o sleeve e o bypass são ótimas técnicas para o controle dessa doença também. Joia? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa próxima pergunta é da Alane Brandão. Ela mandou para mim: em quanto tempo após a cirurgia conseguimos evacuar, né? Defecar. Estou há 4 dias e não consegui. Então vamos lá, pessoal. Em qualquer cirurgia do aparelho digestivo, cirurgias abdominais em geral, ou mesmo cirurgias que não envolvam o abdômen, por exemplo, uma cirurgia ortopédica no ombro, por exemplo, quando há o estresse anestésico cirúrgico, o nosso intestino ele costuma responder ficando paradão, atordoado por alguns momentos. Esse atordoamento intestinal, essa lentificação do trânsito intestinal é muitas vezes traduzida numa demora maior para o paciente evacuar, soltar flatos, liberar flatos, né? Também. E quando essa cirurgia ela é realizada ali no abdômen, e dependendo da manipulação que houve no trato digestivo, esse período, né, de parada, de eliminação de flatos e fezes, esse período que a gente chama ali de ilho, o nome disso tecnicamente é um ilho paralítico, esse período pode ser um pouco maior, tá? Soma-se a isso o jejum que esse paciente pode ter feito antes, se esse paciente foi operado de urgência ou não, às vezes ele está ali em jejum há mais tempo, ou mesmo cirurgias como a cirurgia bariátrica, que a gente impõe um jejum no paciente, até pela segurança anestésica dele. A gente não vai... Por que a gente faz o jejum? O jejum é necessário em procedimentos cirúrgicos porque o estômago fica com conteúdo ali. Tá? Então, se a gente se alimenta agora de um alimento sólido, de uma refeição com sólido, uma carne, um frango, enfim, um cuscuz, como é comum aqui no Nordeste, enfim, esse alimento ele fica um tempo no estômago. E esse tempo que ele fica no estômago, por exemplo, se a gente opera esse paciente, se coloca ele para ser anestesiado, ele pode vomitar esse conteúdo do estômago e isso dá complicações pulmonares, broncoaspirar, ele aspirar esse conteúdo que não deveria ir, por exemplo, para os pulmões. Então, por isso que a gente impõe um jejum, um período sem alimentação, nem de sólidos, nem de líquido. E quanto mais sólido o alimento for, mais tempo ele demora para ir adiante no nosso trato digestivo. E se esse paciente for diabético ou tiver outra condição, esse alimento passa mais tempo ainda no estômago. Então a gente impõe esse jejum como uma forma de proteger o paciente desse risco de complicações por causa do vômito, enfim. E quando o paciente ele é operado e ele já está no pós-operatório ali se recuperando, né? Respondendo aí a pergunta da Alane, esse conteúdo e somado a esse jejum que o paciente passou, às vezes é traduzido num tempo mais prolongado para ele começar a evacuar de fato. Haver um bolo fecal ali, produção, liberação a evacuação em si. E alguns pacientes já são pacientes que, por exemplo, possuem constipação crônica, se eles não se hidratam adequadamente, se eles se eles se alimentam, né, de alimentos que sabidamente prendem as fezes, como a gente fala aqui, né, causam constipação, fazem com que as fezes elas sejam, a frequência de evacuação seja longa. Tem pessoas que naturalmente evacuam a cada 2 dias e isso pode ser normal se não há nenhum desconforto para esse indivíduo. Então, enquanto que muitas pessoas defecam todos os dias, também se não há nenhum desconforto, é normal. Agora, se o paciente tem dificuldade para evacuar, ele pode ter
ele é um paciente que tem constipação, às vezes cronicamente. Então, dependendo de como é o hábito intestinal, ou seja, a forma, a frequência que esse paciente evacua e a qualidade das fezes, às vezes são fezes muito endurecidas, é uma evacuação que causa desconforto para o paciente, eles podem vir no pós-operatório apresentar um tempo maior para evacuar. E a gente tem várias formas de tentar contornar isso, tá? Uma delas é com a dieta, modificação. E especificamente no paciente bariátrico, ele vai passar um tempo na dieta líquida. Muitas vezes ele já vem no pré-operatório em dieta líquida. Então, as fezes não vão estar bem formadas ali, porque não tem conteúdo para formar as fezes. Então, naturalmente, eles vão evacuar, mas, vamos dizer assim, o período para começar a evacuar de novo vai demorar mais. Então, o que é que fica aí para vocês de informação? O primeiro ponto é que se a evacuação está sendo vamos dizer assim, com incômodo, com dor, se a evacuação está muito endurecida, aí a gente tem que realmente fazer alguma coisa, porque o paciente tem constipação e sintomas, incômodo. Agora, se o paciente apenas não está evacuando, como no caso da pergunta da Alane, que está há 4 dias após a cirurgia e não evacuou, se não sente nenhum sintoma, se o abdômen está flácido, se está confortável, apesar de não evacuar, segue o jogo. A gente vai acompanhando que em 1 hora vai evacuar, pelos motivos que eu falei. Um período de jejum prolongado, é uma época que a dieta é líquida, então não forma realmente muito bolo fecal. Então, é ter paciência, tá? E aguardar que eventualmente vai haver evacuação, principalmente quando ela começar a dieta mais consistente, uma dieta mais pastosa, com maior conteúdo, aí vai formar bolo fecal devagar e defeca. Agora, se há um incômodo, a barriga começa a estufar, né, ficar distendida, se há dor abdominal, se o paciente se sente realmente obstruído, nesse caso vocês têm que contactar o seu cirurgião na hora do incômodo, tá? Contacta a equipe, não sei, uma forma que o seu cirurgião normalmente entrega para um contato, num caso de algum sintoma mais importante. Joia? Então, pode haver um quadro de obstrução, abdômen agudo obstrutivo, que a gente chama, obstrução intestinal, não é comum, mas pode haver em qualquer cirurgia abdominal, mas não é comum. A maioria das vezes é o tempo mesmo para começar a defecar, por causa desses motivos que eu falei, um período prolongado de jejum e a formação do bolo fecal, que não tem conteúdo para formar, o paciente está em dieta líquida ainda. E passa alguns dias nessa dieta líquida, de 10 dias, 1 semana, depende do planejamento da sua equipe. Beleza? Espero que tenha respondido aí essa dúvida da Alane. Vamos à próxima, que é uma pergunta da Rosimeire Maria. Obrigado pela pergunta, Rosimeire. E é a seguinte: perder gramas, né, vamos dizer assim, peso, né, é normal depois de 1 ano da cirurgia? Acredito que ela esteja perguntando se perder poucas gramas, né, pouco peso é normal. Sim, é normal. Após 1 ano da cirurgia, normalmente a maioria dos pacientes já vai estar numa fase de estabilização do peso, é o que a gente chama de fase de platô. Então é quando a curva de peso ela deixa de ser descendente e começa a estabilizar, formando um platô, uma região plana, né, ao longo do tempo. Então o peso não varia muito, ele pode ficar ali variando pouco. E é justamente essa pouca variação que é traduzida nessa perda em gramas. Às vezes perde ali 300 gramas, ganha mais 300 no outro dia e fica nessa variação. Então isso é normal que aconteça. Na verdade, todos os pacientes vão chegar na fase de platô. Não tem como perder peso indefinidamente e eternamente, não tem como, tá? Senão a pessoa vai chegar a zero, vamos dizer assim. O nosso organismo, ele equilibra, ele tem um novo alvo de peso após a cirurgia. Então, se antes da cirurgia o seu alvo, um exemplo aleatório, era 100 quilos, é difícil você ganhar mais do que isso de forma muito aguda. Então,
os pacientes obesos ou não obesos, é difícil ganhar peso. A pessoa querendo ganhar peso, vamos dizer assim, é difícil. Da mesma forma que também é difícil perder, porque o nosso organismo ele vai defender aquele peso que ele setou ali, que ele definiu para o equilíbrio. Com a cirurgia, a gente consegue trazer esse peso de equilíbrio para um nível mais inferior, que normalmente é um nível tal que após 2 anos seja em torno de 20, para um sleeve e um bypass, em torno de 20% menos do que aquele primeiro peso. Então, se o paciente tinha 100 quilos, ele vai trazer em média para uma faixa de 80, isso em média. Tem pacientes que perdem mais e equilibram num nível mais baixo, tem pacientes que perdem menos e equilibram num nível mais alto. Mas em média em torno de 20 a 30% do peso. Então vai ficar ali variando, por exemplo, um paciente de 100 quilos, em torno dos 70, 80 quilos. Ah, mas eu conheço pessoas que perderam mais. Sim, são pessoas que não se comportam na média. Às vezes se comportam de uma forma mais de exceção do que na média. Uma perda de 20 a 30% do peso total é muita coisa, quando comparado com as opções que a gente tem para a obesidade, para o tratamento da obesidade. Tá? Então, isso em média, é o que vai perder. E é justamente o que a Rosemary perguntou, perder gramas, né? Então fica ali equilibrado naquele novo nível, variando gramas. Principalmente se o paciente realiza as suas, vamos dizer assim, as orientações que a gente diz, que é uma atividade física regular, uma atividade física relevante, porque não adianta uma caminhada, não é uma atividade física relevante para uma pessoa, para um paciente jovem ali, na casa até os seus 60 anos. Tem que haver um certo desconforto ventilatório, vamos dizer assim. O paciente tem que ficar ofegante para gastar uma energia que seja, que a gente considere como uma atividade física realmente que fez a diferença ali. Pelo menos meia hora por dia, 5 dias na semana, pelo menos, para fazer diferença mesmo. E haver benefício cardiovascular e no controle aí da obesidade. Esse paciente ele tem que realizar isso para que, além disso, a dieta, suplementação, o acompanhamento, para que o peso dele fique no nível mais baixo e mantido. Seja duradoura essa perda de peso, porque não adianta só perder. É importante que seja durável, que seja algo que seja duradouro, tá? Que é uma das vantagens da cirurgia quando comparada a outros tratamentos. A taxa de reganho da cirurgia é baixa. Inclusive, falando nisso, saiu um estudo aí que falou agora essa semana, várias pessoas vieram falar sobre esse estudo comigo, mostrando relação de alterações psiquiátricas, psicológicas no pós-operatório de cirurgia bariátrica. E tinha um dado lá interessante que falava que 92% dos pacientes operados reganhavam peso. Só que a forma como aquela matéria, eu acho que é uma matéria, não me lembro onde saiu, não sei se foi no Globo, Jornal da USP, algo assim. Essa matéria falava como, dava a entender como se esse reganho fosse um reganho absurdo. Mas quando a gente ia ler, era um reganho de 10% do peso perdido. Então 92% dos pacientes reganhavam 10% do peso perdido. E isso a gente já sabe que acontece. Isso é normal acontecer, esse reganho. E esse reganho pode ser muitas vezes poucos quilos, 1, 2 quilos. E eu vou mostrar por quê. Normalmente, pegando um paciente aleatório, vamos dizer assim, de 100 quilos obeso, que é operado após um bypass, né, com um bypass ou um sleeve. A perda dele vai ser em torno, tá, de 30% do peso total, 20 a 25% do peso total. Então, para facilitar, se a pessoa tem 100 quilos, ela vai perder em torno de 25 a 30 quilos em média. Tá? Um reganho de 10%, isso é o que a gente chama de peso perdido total. Tá? Peso perdido total. 25 a 30%. Normalmente o excesso de peso dessas pessoas, né, desses indivíduos, vai ser a diferença do peso que ele tem antes de operar com o peso se ele tivesse um IMC de 25. Tá? Então, fazendo os cálculos aí,
usando o excesso de peso, é uma conta mais complexa, não vou gastar muito tempo fazendo isso. Mas no final, 10% desse excesso de peso perdido é em torno de 2 quilos, 1 quilo, 2 quilos. E o estudo falava que 92% dos pacientes reganhavam exatamente isso. E reganham mesmo, pessoal. É normal. O nosso corpo, como eu falei, ele defende o peso. Ele entende que essa privação, essa perda de peso, ele está entendendo como se aquilo fosse uma ameaça à sobrevivência ali da pessoa. Então, existem mecanismos no nosso organismo milenares, né? Ou seja, são mecanismos frutos da evolução da gente como espécie mesmo, que tendem a defender essa perda de peso, ou seja, ele não faz com que o peso caia muito, inclusive faz até com que esse paciente reganhe peso. Então, um reganho de até 20% do excesso de peso perdido é um reganho que a gente considera normal, não é patológico. Existem várias formas de considerar o que seria um reganho de peso, que já é preocupante, tá? Em cima do peso total, um percentual do peso total, ou um percentual do excesso de peso perdido. Mas o que a gente considera ali é que um reganho até 20% do excesso de peso perdido é um reganho normal, que vai equivaler ali a alguns quilos, 1, 2, isso vai acontecer na maioria dos pacientes. Então o estudo mostrou que a gente já sabia, e esse reganho não é patológico. Por isso que eu sempre falo para os pacientes, antes de operar, eu digo, vai haver uma perda de peso que vai se comportar de acordo com a estatística que a gente vê na maioria da população. Então você, antes de tudo, tem que calibrar a sua expectativa em cima do que a cirurgia entrega e não em cima do que você sonha ter. Porque nem sempre o que você sonha ter, o peso que você sonha ter, vai estar de acordo com o peso que a cirurgia entrega. Então, para não haver frustração, não haver perda de motivação, não haver desencanto com o tratamento, é preciso, antes de tudo, ajustar isso. Por isso que eu sempre faço esse cálculo, que é uma expectativa que a gente tem em cima do que a cirurgia estatisticamente, ou seja, numa amostra muito grande de pacientes, normalmente entrega. Que é normalmente isso que eu falei, em torno de 25% de peso total perdido. Se a pessoa tinha 100 quilos, para ficar fácil a conta, ela vai perder ali em torno de 25 quilos. Mas eu queria ficar perder 50 quilos, porque era meu peso antes de casar, enfim. Eu tenho que dizer que será uma exceção. Não é impossível, claro, mas é uma exceção. E a gente que se apoia em exceções, a gente pode estar criando uma expectativa difícil, e isso gerar frustrações. Mas voltando, a gente sabe que um reganho de peso de 2 quilos, 3 quilos normalmente é normal. Habitualmente é normal acontecer após a cirurgia bariátrica, principalmente após os 2 anos da cirurgia, devido a esse mecanismo que eu falei de proteção do peso que o nosso organismo tem. Tá? Esse equilíbrio, essa busca por um ganhozinho ali após algum tempo, 2 anos. Então, mostrou que a gente já sabia. O que a gente precisa ter em mente é quais são as opções que a gente tem de tratamento da obesidade, principalmente a obesidade grave, a cirurgia e os tratamentos não cirúrgicos. E existe estudo mostrando que a taxa de reganho para pessoas que não operam nesse nível, né, um estudo sueco, até uma população sueca, até é um estudo bem antigo, mostrou que o reganho relevante, tá, pessoal? Um reganho considerável acontece em 99% dos pacientes que não foram submetidos à cirurgia, que fizeram só tratamento clínico, com dieta, atividade física. Enquanto que 99% reganha, tá? Enquanto que nos pacientes operados de bypass, que é um estudo mais antigo, só foi bypass na época, esse reganho era de 20%. Então, quando você compara 99 com 20, é incomparável o negócio. E o sleeve também tem uma taxa de reganho um pouco maior que o bypass, mas tem um certo reganho. Então, todos os tratamentos vai haver reganho. Agora, reganho patológico, reganho que você tinha 100, perde, vai até 70 e volta a ter 100 de novo, por exemplo, as taxas desse tipo de reganho, que é um reganho patológico, são bem menores após a cirurgia bariátrica. Mas vai haver. Então, é aquela coisa, a gente tem que analisar a população toda
que foi submetido, e não um caso. É muito comum a pessoa chegar, fulano fez bariátrica, mas reganhou tudo. Sim, está previsto na estatística. Quantos fazem dieta, atividade física, usam medicações, ganham tudo e, além disso, às vezes ganham mais do que tinham antes naquele famoso efeito sanfona. Sempre a curva subindo num sobe e desce, tipo uma montanha russa. Isso acontece também com a cirurgia bariátrica. Então a gente tem que ter essa consciência. Não existe um tratamento para a obesidade infalível. Quem dera existisse. Que você toma e trata de certeza. Não existe isso. E como a obesidade é uma doença que tem múltiplas causas, múltiplos interferentes ali, é mais difícil tratar, porque muita coisa interfere no tratamento. Às vezes é a saúde mental do paciente que não está ok, às vezes é atividade física que ele não consegue fazer porque não tem a disciplina ou porque tem alguma limitação física mesmo. Às vezes a dieta que esse paciente não consegue fazer porque não tem a disciplina ou porque, por exemplo, não tem dinheiro para pagar a proteína que precisa ter na refeição. Então são muitos interferentes, até questões sociais, a família, o apoio familiar interfere nisso. Então o que é que a gente tem que fazer diante de uma doença que tem múltiplos fatores que interferem, que poluem os resultados? A gente tem que agir no maior número desses fatores possível. Tá? E eu já pego o gancho em relação à pergunta da Luciana Gonçalves. Ela perguntou: 11 meses de bariátrica. Tenho 11 meses de bariátrica. Sem academia por motivos fortes. Consigo recuperar a massa que perdi? Então, assim, Luciana, sem academia por motivos fortes. Independente do motivo, infelizmente, a obesidade ela não quer saber se o seu motivo é forte, é fraco. Se você não realiza atividade física, por exemplo, academia, a chance de você ter um mau resultado é maior. Isso é um fato. Quem dera não fosse assim. Mas infelizmente é. Se você diminui um dos fatores que te ajudam a chegar, diminui no sentido de retira um dos fatores, não realiza, por exemplo, atividade física, um dos fatores que te ajudam a chegar nos resultados, né, nos melhores resultados, você está diminuindo a chance desses resultados acontecerem. Você está dificultando o tratamento. E é por isso muito importante por isso é tão difícil o tratamento da obesidade, não é impossível, requer muito esforço, disciplina, esforços até do ciclo, né, da rede de apoio desse paciente, do ciclo familiar, enfim, esforços financeiros, prioridade de tempo. Então, uma atividade física como uma academia toma aí pelo menos meia hora, 1 hora por dia. Todo mundo tem esse tempo. Mesmo quem tem 3 filhos para cuidar, mesmo quem tem um trabalho que leva muito tempo, todo mundo tem uma questão de prioridade. Tempo nunca é uma questão de ter ou não ter, é questão de priorizar, o que é importante. Então, é algo que a gente sempre tem que pensar, porque o único quem vai pagar essa conta é a pessoa, não é outra pessoa. Talvez outras pessoas podem pagar, por exemplo, um filho que você não vai conviver muito tempo por causa da sua doença. Mas 11 meses de bariátrica sem academia por motivos fortes, consigo recuperar a massa que perdi? Ela perdeu uma massa magra por não fazer academia. Consegue sim. E consegue realizando atividade física. Você aumenta as chances de conseguir isso realizando atividade física. O músculo ele não vai se desenvolver se não houver estímulo. E o estímulo é colocá-lo em estresse. E o estresse é o quê? Realizar o esforço muscular. É ir para a academia, fazer atividade física. Sob esse estresse, nossos músculos eles tendem a se desenvolverem. Se você não utiliza a sua musculatura, o músculo vai entender, opa, eu não preciso me desenvolver. Porque se eu não vou ser utilizado, se eu não estou sendo utilizado, para que eu vou crescer, me desenvolver, ficar mais forte? Não tem necessidade. Porque o músculo é um tecido caro, pessoal. Ele custa energia só para estar ali, disponível. Ele custa metabolismo, ele custa energia. Então, nosso organismo é sábio, ele não vai gastar energia com algo que não vai ser utilizado.
É como eu ter sei lá, manter um bem muito caro que eu não utilizo, tá? É como eu, sei lá, a pessoa mora sozinha e paga o aluguel de uma casa de 8 cômodos, que é bem mais caro normalmente que o aluguel de uma casa de 2 cômodos, um cômodo só. Para que ele morando sozinho, se ele não utilizar esses cômodos, para que ele vai pagar esse aluguel? É a mesma coisa. Nosso organismo raciocina da mesma forma. Então, para que ele vai manter uma musculatura super desenvolvida se a pessoa não está usando? Então, é caro para o nosso organismo gastar energia com o que não está sendo utilizado. Por isso que a gente tem que utilizar. Por causa dos benefícios que esse músculo traz. Menos dores, mais disposição. O paciente, ele, por ter mais disposição, ele realiza mais atividades. Acaba que o próprio desenvolvimento da musculatura faz com que ele tenha hábitos mais saudáveis. Então, são muitos benefícios, mas que tem que haver o esforço. Não vai vir de graça, como a gente fala. Tem de haver o esforço. Beleza? Vamos para a próxima pergunta, que é da Josi Teixeira. Quanto tempo depois da bariátrica posso comer churrasco? Bem, churrasco, a carne, né? Você pode consumir na fase da dieta sólida, quando você está bem adaptada a dieta sólida, mastigando bem aquele alimento, processando bem aquele alimento na boca, devagar, mastigando devagar. E isso faz com que você consiga aceitar esse alimento melhor. Tem pacientes, muitos pacientes na verdade, que eles entendem isso e eles conseguem consumir carne de uma maneira tranquila, sem entalos, sem problemas. Agora, se não mastiga direito, deglute grandes pedaços, aí aumenta a chance de haver um entalo. E tem de haver essa adaptação, pessoal. Tem de haver essa mastigação, tudo isso. Naturalmente, a carne, por ser proteína, ela tem uma aceitação, a gente tem uma aceitação, o paciente bariátrico tem uma aceitação mais difícil quando comparado ao paciente não bariátrico. E quando comparado a alimentos que não são fontes de proteínas, assim, importantes fontes de proteínas. Então, prende mesmo, amarra em alguns momentos. Por isso que a gente orienta que consumam as proteínas no início da refeição. A carne, porque você está com fome, é normal ter fome após a bariátrica, tá? E no início da refeição você consome a carne porque ela é de mais difícil digestão, mais difícil aceitação. Então você já consumiu no início que você estava ali com a energia, uma fome maior. Porque a proteína é muito importante, tá? Beleza? Então na fase de dieta sólida, isso pode acontecer com 25 dias, 30 dias, depende da sua equipe, da forma como sua equipe evolui a dieta. 20 dias, 25, 30 dias, normalmente é por esse período. Equipes mais conservadoras demoram mais, até 45 dias, 2 meses, mas naturalmente aqui, a minha prática é a prática dos colegas aqui, que tem uma escola, viemos de uma escola, da mesma escola aqui em Natal, a gente faz uma iniciação da dieta um pouco mais precoce, ali 25 dias, né? Pelo menos os que eu trabalho. Vamos lá para a pergunta da Aleteia. Ela perguntou: quem está com 29 dias de operada pode usar cinta abdominal? A cinta tensora abdominal, pessoal, ela tem um papel importante, principalmente nas cirurgias bariátricas abertas, as cirurgias que tem aquele corte grande, né? Que felizmente são realizadas no menor número, quando comparado às cirurgias por videolaparoscopia, que são aqueles pequenos furinhos, são incisões pequenas de 1 centímetro, 1,5 centímetro, meio centímetro a 1,5 centímetro por aí. Então, cirurgias abdominais abertas, principalmente no paciente obeso, o risco desses pontos abrirem, dos pontos tanto internos quanto na pele, é maior. Desses pontos abrirem, o risco é maior. E devido a esse risco, os cirurgiões, né, nós orientamos o uso de cintas. São cintas tensoras, como se fosse um espartilho. Não sei se é um espartilho o nome disso, mas é uma cinta tensora elástica que fica ali contendo a parede abdominal,
facilitando a cicatrização e evitando o risco desses pontos romperem pela própria tensão que existe, né? Uma tensão, uma tendência de abertura dos pontos, pelo volume da parede abdominal, paciente obeso. Então, nesses casos, a cinta ela ajuda bastante, nesse sentido de evitar a abertura dos pontos. E se esses pontos abrem, podem haver o surgimento de hérnias, tá? Ou mesmo de evisceração, enfim, que isso é bem incomum de acontecer, mas existe esse risco. Então, essas cintas existem essa vantagem. Eu não vejo vantagem de uso de cintas fora desse contexto, por exemplo, no paciente que faz uma cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, que são incisões, né, são furinhos no abdômen. Eu não vejo vantagem. Pelo contrário, eu vejo desvantagem, porque a cinta ela aperta o abdômen. Então, a respiração do paciente vai ficar mais difícil. Então, ele vai respirar de uma forma mais difícil. A amplitude da respiração, ou seja, dele ir do pulmão sem ar não, com mínima quantidade de ar, até a máxima quantidade de ar, não vai ser tão grande. Ele vai, em vez de respirar, ele vai respirar mais assim. Então, essa respiração com amplitude menor, ela aumenta o risco de pneumonia, ela aumenta o risco de atelectasia, que é quando alguma área do pulmão ela não expande bem, ela pode aumentar o risco até de embolia. Então, é importante que a gente deixe livre esse movimento respiratório do paciente. Então, a cinta ela atrapalha nisso. Num paciente que fez por videolaparoscopia, que o risco de hérnia é muito mínimo, é pequeno demais, eu não vejo sentido. E para modelar a cintura, eu não vejo também sentido nisso, tá? Porque a perda de peso vai acontecer e não vai ser exatamente onde a cinta está modelando, não. Tá? A cinta ela não vai, por ela estar, por exemplo, numa maior pressão na cintura, não quer dizer que a cintura vai perder mais massa, mais tecido adiposo no emagrecimento do que, por exemplo, na região do quadril, do bumbum. A perda vai ser uma perda de acordo com as necessidades do organismo. Essa perda naturalmente é mais difusa, é algo que você vai emagrecer como um todo. Perde gordura no braço, na cintura, no bumbum, no quadril, no abdômen como um todo. Então, cinta modeladora, eu não vejo sentido nisso. Se o paciente fez cirurgia aberta, abdominal, muitas vezes são pacientes que nem obesos são. A gente usa as cintas em cirurgias de pacientes, por exemplo, tem uma hérnia que a gente opera e precisa manter aquela região da hérnia operada, né, com uma tensão ali para diminuir o risco de deiscência de sutura, de abertura das suturas, de abertura dos pontos e formação de uma nova hérnia. Então, nesse sentido, a gente utiliza, tá, pessoal? E agora eu vou selecionar as perguntinhas aqui de agora, ao vivo. Deixa eu subir, como sempre, essa barra do chat aqui para cima para pegar algumas perguntas lá do início. Vamos lá, deixa eu ver. Solange, essa pergunta é legal da Solange. Solange Monte Santo. Boa noite, doutor. O que gera a hipoglicemia após a cirurgia bariátrica? Hipoglicemia após a cirurgia bariátrica. Então, temos algumas causas comuns aí. A primeira é o jejum prolongado. Tá? O que é a hipoglicemia? É quando a glicose no nosso sangue cai. E a glicose, que é um carboidrato, ela é como se fosse um combustível. É como se fosse uma gasolina, vamos dizer assim. Ela é queimada no nosso organismo e libera uma energia para que nossas células, nosso organismo utilize essa energia para as funções dele. É como se fosse o calor quando a gente toca um fósforo numa gasolina, por exemplo. Então vai liberar aquela energia, que é o fogo ali, aquele calor, e a glicose ela é um combustível no nosso organismo. Então, se essa glicose está muito baixa no sangue, a gente pode ter repercussões perigosas. Por exemplo, o nosso cérebro ele utiliza como energia principalmente a glicose, ou melhor, principalmente a glicose, quase única e exclusivamente a glicose. Então, essa queima de energia, essa redução da glicose no sangue pode fazer você, o quê? Quando o nosso sistema nervoso central não está trabalhando com a energia que precisa, o que é que acontece? Ele, como um mecanismo de defesa, ele apaga, ele para de funcionar. A pessoa desmaia, se sente mal, escurece a vista, é uma forma de defesa mesmo do nosso organismo. Então, ele
meio que apaga ali a pessoa para ver se o gasto energético fica compatível com a glicose que existe. Então, um dos principais motivos é você não se alimentar nos períodos que a gente orienta. É demorar muito para comer. E uma das coisas que o paciente tem que se adaptar após a cirurgia bariátrica é não esperar ter fome para comer. Porque a fome muitas vezes não vai aparecer. Então tem de haver uma frequência menor, ou melhor, uma frequência maior, um tempo menor de jejum. Então o paciente não pode ficar muito tempo de jejum, principalmente nos primeiros meses após a cirurgia, porque ele não está tão habituado ali. Ele não se conhece direito após a cirurgia. Então, 3 em 3 horas pelo menos, refeições ali. Refeições assim, colocar algum alimento na boca mesmo, no sistema, vamos dizer assim. Ingerir algum alimento, porque esse período de jejum é perigoso. Então quando eu passo mal, vejo que minha glicemia está baixa, alguém vê o desmaio que for, aí tem que fornecer algum alimento com glicose, ali, com açúcar, né? Glicose, açúcar, carboidrato, quase a mesma coisa. Então, que tenha carboidratos ali que vai repor esses níveis de glicemia no sangue e fazer com que esse paciente se sinta melhor de novo. Então, como é que a gente resolve isso? Evitando o jejum prolongado, evitando esperar ter fome para comer. Tá? Isso é uma das causas. Outra causa que pode acontecer é o que a gente chama de hipoglicemia reativa. O que é isso? Quando a gente se alimenta de um alimento muito rico em açúcares, de rápida absorção. Por exemplo, normalmente são os doces, sobremesas, alimentos às vezes ricos em açúcares, por exemplo, um pão, às vezes até mesmo tapioca pode acontecer. Isso varia muito de paciente para paciente e é o que a gente chama de hipoglicemia reativa ou dumping tardio. Isso aí pode acontecer. Então a pessoa se alimenta com grande quantidade de açúcar, de glicose, rapidamente. Às vezes são alimentos mais líquidos, doces, adocicados. Às vezes um refrigerante dá isso, às vezes um milkshake, às vezes, enfim. Ou mesmo um alimento muito doce que o paciente ingere junto de líquidos. Então esse alimento muito doce atinge porções mais adiante ali do intestino. Esse açúcar ele é absorvido rapidamente. Isso, quando ele é absorvido, ele entra no sangue. Então vai ter muita glicose no sangue. Olha aí como é contraintuitivo isso. Porque eu estou dizendo que é uma das causas de hipoglicemia. Mas como é que pode você comer algo muito doce? Esse doce não vai ser absorvido, vai entrar no sangue, não vai aumentar a glicose, a glicemia? Como é que pode causar uma hipoglicemia? Porque quando esse pico de glicose chega no sangue, nosso organismo ele vai liberar muita insulina. A insulina é um hormônio que o pâncreas produz para diminuir esses níveis de glicose no sangue. É o que a gente chama de uma hipoglicemia reativa. Ela é uma reação a essa ingesta de muito açúcar, que é absorvido muito rapidamente. Então o problema é a velocidade que esse açúcar é absorvido. E aí quando esse açúcar é rapidamente absorvido, ele causa esse pico de glicose, nosso pâncreas. Agora, após a cirurgia bariátrica, ele vai estar trabalhando melhor, a insulina vai estar trabalhando melhor, faz com que essa glicemia caia. E aí o paciente tem uma hipoglicemia. O que é que tem que fazer? Às vezes tem que fazer um aporte de açúcar ali. Aguardar um pouco, claro, que vai passar esse efeito. E se for uma hipoglicemia de jejum muito prolongado, você tem que fazer algum alimento ali adocicado, que vai fazer com que você melhore. Para evitar a hipoglicemia reativa, você tem que o quê? Evitar esses alimentos mais doces que promovem essa reação. Se você evita esses alimentos, isso é muito pessoal, tem gente, como eu falei, é com chocolate, outros é com milkshake. Normalmente são esses alimentos que são até fora do planejamento nutricional. Às vezes é uma tapioca, às vezes é um cuscuz, um pão que tem açúcar ali, açúcar no sentido de carboidrato, não açúcar de sabor doce. E tem que evitar esses alimentos. Você evita o dumping e vive bem. E vive bem, sem dumping. Então o que a gente vê, eu vivo tendo dumping. Primeiro ponto, como é que está sendo sua ingesta alimentar? Será que você não está comendo alguma coisa que causa isso? Então é importante essa análise. E felizmente, a maioria dos pacientes vão responder bem só esse ajuste alimentar. É algo que vocês, enquanto pacientes, podem fazer.
Poxa, eu tive um dump, passei mal, acho que foi um dump. O que é que eu comi antes? Ah, eu comi ó, aquele pudim. Então evita esse tipo de alimento, tá? Para não causar. Às vezes é um alimento bem inocente, às vezes, tá? Pequena quantidade ali de um cuscuz, uma fonte de carboidrato que você acha que não vai causar isso e causa. Então, outra coisa é evitar beber junto do alimento, que isso acelera a velocidade com que esse alimento mais adocicado ele atinge o nosso intestino. Outra coisa é associar alimentos que lentificam o trânsito ainda mais. Quais são eles? Proteínas, fibras. Então, associar alimentos com proteínas tem esse benefício também. Por isso que a gente orienta que vocês coloquem proteínas em praticamente todas as refeições. Às vezes um iogurte tem proteína, um ovo, fontes mesmo de proteínas animais, né, tipo carne, frango, isso ajuda a evitar esse tipo de coisa. Além de ser proteína, que é um nutriente muito nobre que todo mundo precisa, sobremaneira os pacientes bariátricos, mais importante ainda nos bariátricos. Às vezes associa ali o whey, aquela fonte de proteína no suplemento do soro do leite, né, o whey protein. Isso aí é importante. Você associando, você consegue lentificar. E às vezes você come algo mais doce e não tem o dump porque você associou a proteína. Existem outras coisas que a gente pode fazer, mas esse aí é o basicão, pessoal, e o básico que funciona. Então façam isso, não deixem de fazer. Muito bom. Vamos ver outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Adriana Cristina perguntou: boa noite, doutor. Qual a diferença entre sleeve e bypass? Existem muitas diferenças do sleeve e bypass, é um tema para uma live, inclusive acho que tem um vídeo no meu feed sobre isso, perguntando qual é a melhor, qual é a pior. Perguntando não, respondendo essa pergunta. E basicamente, falando dos aspectos anatômicos, o sleeve é quando a gente tubulariza o estômago, a gente transforma o estômago num tubinho. E o bypass, o sleeve em inglês quer dizer manga de camisa, aquela manga longa, né? Então o estômago fica como se fosse uma manga de camisa, um tubo. E o bypass, do nome em inglês, bypass quer dizer desvio, atalho, né? Esse bypass é quando a gente desvia o trânsito do alimento. Ele não vai passar mais por toda a parte do estômago. Ele chega no início do estômago, a gente faz uma anastomose, que é uma conexão dessa região inicial do estômago com o intestino. Então o alimento ele pula mais ou menos mais de 2 metros de estômago, duodeno, intestino, ele já cai numa porção lá adiante do intestino através dessa conexão. Então, basicamente a diferença anatômica é essa. Existem várias outras diferenças, mas é importante que vocês saibam que o sleeve não mexe no intestino, 2, o bypass, a gente manipula o intestino. Isso tem outras repercussões que é assunto para pano para manga, né? Sobre isso. Vamos ver uma outra pergunta. Luciana, essa pergunta semanal, né? A pergunta que sempre tem. Mas é muito importante. Ó. Toda pergunta é muito importante e essa, porque por ser muito comum, acho que sempre tem que ser respondida. Estou com 3 meses de... Luciana Bucchi. Doutor, estou com 3 meses de bypass. Estava perdendo peso toda semana. Porém, faz 2 semanas que não perco nada. Então, ela está com 3 meses, praticamente 12 semanas de cirurgia. Só que desde a 10ª semana, ela não está perdendo nada. Pessoal, esse fenômeno é normal e esperado. A gente, mais uma vez, eu falei isso no início da live, o paciente não vai perder peso ad eternum, né? Indefinidamente, até chegar em 0. Ele vai mirar num alvo. E esse alvo, infelizmente, a gente não consegue controlar. Os cirurgiões, a equipe não consegue definir o alvo de perda de peso. A gente consegue dizer mais ou menos como vai se comportar. E é natural que em 3 meses alguns pacientes já comecem a estabilizar o peso. Mas não significa que parou de perder. Nem muito menos que uma parada de 2 semanas é isso, parou e não vai mais perder. Não significa isso. Então, é normal que nessa perda de peso, a curva cai um pouco, estabiliza, cai mais um pouco, estabiliza, às vezes sobe um pouco, cai de novo, estabiliza. Então, fica nessa variação.
E depende muito da quantidade de peso, Luciana, que você perdeu. Se você perdeu muito no início, é mais do que normal que estabilize mais cedo. É até melhor que estabilize mais cedo, porque você perder peso muito é ruim. Significa que você às vezes perde músculo, tem que ver como é que está essa perda de peso. Muitas vezes, Luciana, você começou a se habituar melhor, por exemplo, não sei a causa, mas se habituar melhor na atividade física, está mais disciplinada, está começando a ganhar músculo. E músculo pesa. Se eu tivesse uma quantidade de músculo do tamanho da minha mão aqui fechada e uma quantidade de gordura do mesmo tamanho, a quantidade, essa massa de músculo ia ser mais pesada do que de gordura. Então, muitas vezes você está ganhando músculo, está perdendo massa gorda, perdendo gordura, mas o seu peso está estável na balança. Aí você vai olhar na balança e acha, meu Deus, não estou perdendo peso, não está funcionando essa cirurgia, ai, 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 ó céus. E, na verdade, você está emagrecendo. Está trocando massa gorda por massa magra. Isso é o que a gente quer. Então, desapeguem da balança, pessoal. Desapeguem desse número que não quer dizer muita coisa, não. Principalmente nos primeiros 6 meses. Desapeguem disso. Eu brinco com os pacientes, joguem fora essa balança ali. Só comprem com 6 meses. Após 6 meses, aí vocês podem comprar, porque de fato o controle, vocês monitorarem o peso após os 6 meses, 1 ano é importante. Inclusive, estudos mostram que quem se pesa nessa fase está acompanhando, se associa a outras medidas, né? Normalmente quem está se pesando, está fazendo alguma medida para perda de peso, os pacientes eles possuem até melhores resultados. Mas nos primeiros 6 meses, eu só vejo um motivo, ou melhor, um resultado, uma consequência de se pesar, que é a ansiedade. É você se comparar aos outros. Isso gera ansiedade. Quando viu, você está indo desmotivado a fazer suas coisas, sua atividade física, dieta, você fica, poxa, não está funcionando, porque fulaninha perdeu tantos quilos, eu não perdi isso, então a minha não está funcionando. E não é assim, somos pessoas, somos indivíduos singulares, cada um tem seu comportamento com a cirurgia bariátrica. Então é importante evitarem as comparações, tá joia? E é isso aí, pessoal. Vou escolher aqui a última pergunta para a gente finalizar. Já vamos quase 1 hora de live. Bruna Fernandes perguntou: doutor, quem já fez a cirurgia de hérnia de hiato pode fazer a cirurgia de sleeve? Sim, pode. A hérnia de hiato é uma hérnia, né, um orifício que às vezes algumas pessoas formam ao longo da vida, que é numa região que divide a cavidade abdominal da cavidade torácica. Então, é um orifício natural onde o esôfago passa no meio dele ali e vira o estômago, né? E se abre no estômago. Então, esse orifício, esse hiato que o esôfago passa, ele às vezes está alargado, é o que a gente chama de hérnia de hiato. E essa hérnia ela é corrigida se houver sintomas, enfim, se há uma repercussão clínica, o paciente tem refluxo, ela é corrigida muitas vezes por cirurgia. E os pacientes que já corrigiram essa região, eles podem sim realizar a cirurgia sleeve. Inclusive, pacientes que possuem hérnia não operadas, elas podem realizar no mesmo tempo cirúrgico a correção dessa hérnia e o sleeve. Tá? Que é comum a gente fazer isso quando há uma hérnia realmente nesse paciente. A gente corrige porque pode ter repercussões lá na frente. Então, perfeitamente, a indicação a gente indica realmente, pode fazer cirurgia, deve fazer cirurgia se há repercussão em relação a essa hérnia de hiato. Tá joia, Bruna? Obrigado, pessoal, pelas perguntas mais uma vez. Agradeço a presença de vocês comigo até aqui, quase 1 hora de live praticamente. Mais uma terça-feira. E deixo o convite para vocês aí, depois de amanhã, quinta-feira, às 21 horas, temos live, né, uma sessão de perguntas e respostas. Mandem suas perguntas nas caixinhas que eu abro durante a semana, porque eu acredito que isso deve ajudar muitas pessoas. A pergunta de vocês, com certeza, é a pergunta de várias outras pessoas que participam aqui. E, como eu falei,
Meu objetivo é ajudar vocês a obterem mais resultados, melhores resultados. E quando eu falo resultado, não é só balança, número na balança caindo, não. Às vezes é tranquilidade, é entender melhor o seu processo terapêutico, a sua cirurgia, é entender como ela funciona, é estar tranquilo, por exemplo, quando tiver um dumping, é estar tranquila quando houver um entalo, saber o que fazer, é saber como vai se comportar a sua cirurgia, saber onde você pode ou não, né? Então, quem tiver mais perguntas, pode mandar, viu, Dai SBS, tá? Pode mandar no meu privado que eu continuo respondendo lá. Obviamente, dependendo do número de perguntas, eu demoro um pouco a responder, não tem como me dividir em 10, mas podem mandar no meu privado que eu respondo essa pergunta de vocês. E fica o convite aí para a live de quinta-feira, às 21 horas aqui. Mandem as perguntinhas que a gente responde, tá, pessoal? Muito obrigado e fiquem com Deus. Nos vemos depois de amanhã, tá joia? Obrigadão, valeu, até mais.